Gênesis capítulo 26, verso 1, que diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E você pode fechar a sua Bíblia ou me acompanhar, porque eu vou render bastante dentro do texto. O Senhor tem me feito ler especialmente toda a trajetória novamente de Abraão, Isaque e Jacó, que são para nós os patriarcas, não só para Israel, mas para nós, porque eles são os patriarcas da fé que há em nossos corações. Começou dali. O Senhor separa, como nós conhecemos, um homem e fala assim: sai da tua parentela, do meio dos teus, da terra dos teus pais, porque eu quero te honrar, eu quero te usar e, sobretudo, fazer em ti benditas todas as famílias da terra, falando de uma forma bem simplória. E o Senhor chama esse homem que é Abraão. E Abraão, ele vai crer, sair da terra, e o Senhor vai fazer com justiça a fé que ele desenvolve no seu coração para que ele viesse cumprir. Eu já falei aqui, o Senhor, ele vela pela palavra dele para cumprir, e quando ele encontra um coração com fé na sua palavra, as coisas caminham com certeza, com garantia, com segurança. E Abraão vai crer em quê? Que ele vai ser pai de nações, de multidões, num cenário, numa realidade que dizia o contrário. Qual? A sua esposa era estéril, ela não tinha condições naturais, aonde o senso comum poderia dizer, ela vai gerar, mas ele continua crendo. E a Bíblia vai nos dizer, se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, que no capítulo 20, Abraão ainda não tem seu filho da promessa. Abraão, ele ainda não tem alcançado de Deus a sua vitória, porque para toda promessa há um tempo de cumprir. E eu louvei a Deus, porque quando eu comecei a olhar para esse texto, o Senhor gritou no meu coração: conferência se é esse texto, é esse texto. E quando eu olhei novamente para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é o tema, e eu vi: não vos conformeis, e a santidade, e não sejam impuros, mas transforma o mundo. E eu fiquei falando: Senhor, eu olho para o texto e parece que ele não está batendo, não está casando. Mas quando eu ouvi, li, me atentei para a introdução dessa conferência, o Senhor gritou no meu coração que tudo estava de acordo, porque sobretudo o que Deus falou, o coração da liderança foi: não vos conformeis e não deixe que o mal sobreponha ao bem. E muitas das vezes a gente permite que isso aconteça na nossa vida e a gente se conforma, ou com o mal que vem do lado de fora, ou com o mal que a gente permite deixar sair de nós. E a gente vai perceber nesses dois textos, que é o capítulo 20 e o 26 que nós lemos, 20 e o 26, um cenário onde alguém permite o mal sair do seu coração, e o coração vem as saídas da vida, os projetos, as decisões que nós vamos tomar, ela vai vir da nossa alma, vulgo coração, não é assim que a gente fala? Então, o nosso corpo, que é tricotômico, corpo, alma e espírito, ele precisa estar bem decidido na hora de fazer esses, decidido na sua alma o que você defende, o que você acredita, porque se não tiver concreto, bem decidido, o que vai sair dela vai ser qualquer coisa. As decisões, os caminhos pelos quais você vai se dispor a andar, vai ser qualquer coisa, porque o seu coração não está firme em nada, ou não está firme naquilo que Deus falou. E Abraão tinha uma voz profética sobre ele: você vai ser uma grande nação, de você vai haver uma grande nação. Não importa se o cenário diz o contrário, a alma dele precisava crer nisso, mas ele não estava crendo. Por que, Rafael, você diz isso? Porque a alma é a raiz, ou o berço, ou o ventre que vai gerar as decisões que a gente vai tomar. E as decisões que Abraão vai tomar nesse cenário do capítulo 20 revelam para mim que ele já não estava mais crendo. O texto diz que ele chega, ele parte de um determinado lugar, ele já estava peregrinando, ele estava caminhando, e em alguns lugares em que ele chegava, Deus dizia: é aqui, essa terra é tua, vai tomando posse, a cada lugar que você põe os pés, eu vou te dando por herança. Deus vai falando, mas quando chega neste momento, Deus conduz Abraão a sair de um lugar, e ele vai indo para o sul, e ele habita, e ele vai peregrinar em Gerar. E eu falei: Jesus, a esposa dele ainda não pôde gerar, mas ele está peregrinando em Gerar. E aí, para não ferir o texto, não me aplicar a nossa tradução, eu fui procurar entender o significado do Gerar no hebraico, desta palavra, dessa terra a qual Abraão vai peregrinar. E esse Gerar está falando de lugar onde passa a noite.
E eu vou te perguntar, as mulheres especialmente que já tiveram filho ou experimentaram o que é estar grávido, não é uma gestante, não é uma situação tão confortável como uma noite. Todas as vezes em que a gente vai olhar para o texto de forma para interpretar e absorver uma mensagem, a gente vai perceber que muitas das vezes, ou em quase todas as vezes, a noite fala de luta, a noite fala de dificuldade, de diversidade. E eu posso te dizer que gerar é quase sinônimo de luta, de noite. Gerar é o caminho para ter um filho nos braços, a ter uma família, uma mesa cheia no Natal daqui a 20 anos, é o caminho. Mas é um caminho que vai te conduzir pela noite. Vai sentir contração, vai sentir o corpo mudar, vai sentir enjoo, vai ter vontade de vomitar. A situação não é muito fácil para quem vai gerar. E porque nós pensamos que para gerarmos aquilo que o Senhor tem através de nós, a gente espera conformidade, um ambiente confortável. Porque a gente espera que todo mundo acredite, todo mundo tenha fé no que o Senhor falou que vai fazer em mim. Porque eu espero que todo mundo abençoe e fale, Deus seja contigo, eu vejo o Senhor na tua vida, eu vejo que Ele vai te usar. Porque a gente espera esse ambiente próspero, um ambiente, um solo confortável para a gente crescer. E o texto diz que Abraão vai peregrinar em Gerá, e a palavra Gerá vai falar sim de Gerá, mas também vai falar de noite, aonde se passa a noite, um lugar onde vai passar. E Abraão, eu acredito que ele vai passar por Gerá sem crer que ele mesmo vai gerar. E quantos de nós, quando chega essa noite, parece que a fé se esvai de nós? E Abraão vai ficar desse jeito. E o texto vai dizer que o que Abraão faz me confirma que ele já não acreditava mais que ele ia gerar. Ou melhor, que havia dentro da casa dele, na vida da esposa dele, a capacidade de gerar a qualquer momento. Que momento? O momento que Deus quisesse. Por quê? O texto vai dizer que, havendo Abraão dito que de Sara sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Abraão olha para a esposa que ele tem em casa e ele diz, essa não gera. Essa não vai gerar. Com certeza, se ele acreditasse que ela ia gerar, ele ia temer dizer que é irmã. Ele ia temer a possibilidade de algum homem daquele lugar querer tomar ela para si. E você vai entender o que isso tem a ver com não se conformar. Porque Abraão está ou não está conformado com a realidade da sua impossibilidade? Está. Eu não tenho como gerar. O que eu tenho na minha casa não me permite gerar. E o Senhor gritou no meu coração, nós temos dons, chamada, talentos. E quando eu comecei a ver aquele vídeo aqui falando sobre dom, eu falei, Deus confirma a sua palavra. Quantas as vezes a gente tem em casa, em nós, na nossa vida, o dom, o talento, tudo que Deus tem, tudo que Deus vai usar para nos projetar, para abençoar alguém, para cumprir o que Ele falou. Mas a gente olha o cenário e diz, comigo não, na minha casa não, através de mim não, com a vergonha que eu tenho não, com a timidez que eu tenho não, comigo não. E Abraão olhou para o que ele tinha e disse, ela não gera, e já que não gera, ele permite dizer que é irmã. Ele não vela, ele não cuida, é minha esposa. E se algum homem se deitar com ela, vai tomar um filho para si, quando ela é minha esposa. É o meu chamado, é a promessa que Deus fez a mim. Eu não vou me conformar e não vou mudar a expectativa que eu tenho durante o tempo de espera. Mas Abraão vai mudar. E o conceito dele da possibilidade de Sara gerar muda tanto que ele abre mão. Muda tanto que ele diz, a gente não vê... Gente, eu estou falando de um Abraão que quando ouviu falar que Ló tinha sido, junto com toda a família dele, tudo que ele tinha sido roubado, atacado e o inimigo levou. Isso aconteceu na história. Quando ele ouviu saber, ele juntou todos os homens, os exércitos, todos os servos que ele tinha em casa e foi atrás resgatar o parente dele, Ló. E resgatou com forte mão e trouxe de volta. Agora a gente está falando da mulher dele. É da casa dele, é o que ele tinha que cuidar com mais estima, porque ela representava a manifestação futura de cumprimento de promessa. Mas ele abre mão. Ele pelejou, ele lutou por Ló, mas o que é dele, ele já se conformou.
Ele falou assim: já que não gera, pode levar. Já que não gera, eu digo que é irmã. E o que acontecer, aconteceu. Quantas vezes a gente não tem coragem de dizer: Deus, eu já não quero mais ser pregador, eu não quero mais ser levita, eu não quero mais ser líder. Mas a gente diz assim: é minha irmã. Isso aqui não é mais algo que você tem como estima. Você fala: é minha irmã, e o que acontecer, aconteceu. Se derem oportunidade, deram. Se não derem oportunidade, não deu. Se reconhecerem, não reconheceu. O primeiro que precisa reconhecer que quem está contigo é precioso é você. Você precisa crer que é chamado de Deus na tua vida. Ainda não prego, mas Deus disse que eu vou pregar. Então é minha esposa, não é minha irmã. E Deus está querendo fazer você olhar nessa noite como teu. Aquilo que tu está dizendo é parente, é teu chamado, é a tua família, é a tua casa. Não é uma irmã, é a tua esposa, Abraão. E Deus, no seu poderio e misericordiosa graça, vai interferir no cenário. E eu vou falar isso aqui debaixo da autoridade que Deus me garante dizer, me permite liberar. Deus vai falar com quem tocou no que não devia tocar. Deus grita para Abraão: não. Porque o inimigo, ele está só esperando a gente dizer que é irmã. Já viu que é bonito o chamado, já viu que o que Deus conosco é grande. Ele só está esperando a gente dizer: ah, não, isso é só um negocinho que eu faço às vezes. Isso aqui é só um negóciozinho. É só uma empresa que eu abri enquanto eu fui desempregado. Não, é minha promessa. Mas quando a gente diz que é só uma irmã, a gente abre a brecha. E deixa eu te dizer, o inimigo não está brincando, ele toma posse. Ele tenta tocar, mas ele só vai até onde Deus permite. E quando a gente é alguém que tem promessa, a gente pode se conformar, mas o céu não se conforma. Porque quando ele selou a gente, quando ele nos chamou e a gente disse: eu aceito a Jesus. Quando Abraão disse: eu quero, cumpre em mim. O que acontecer com Abraão e a casa dele está relacionado a Deus. E Deus, ele vela mais do que sobre a sua palavra, ele vela sobre o seu nome. Ele vela sobre a sua reputação. Se Abraão agora é meu. E todo mundo nesse contexto já sabia que Abraão era servo de Deus. Abimeleque e outros homens já tinham falado: Deus é contigo, ele vai na tua frente, ele é por ti. Então, se tomassem a esposa dele, o ministério dele, o que ele tinha, dizia a respeito a Deus. E o Senhor está querendo lembrar para essa juventude aqui hoje, para cada um aqui hoje: desde que tu aceitou a Cristo e decidiu caminhar com Ele, Ele te separou para viver uma grande coisa. Não se conforme com um cenário desfavorável. Não se conforme em chegar em Gerar e ver que está passando a noite. Suporta a noite. Suporta o processo de Gerar, porque Deus vai intervir. E não me importa se até aqui você veio cansado, falando que é irmã, com medo. Porque o texto diz que Abraão, você deve estar pensando: por que Abraão fala que é irmã? Abraão está com medo, porque ele sabe que a esposa dele é linda, desejável, e os homens, na imaginação dele, poderiam olhar a sua esposa e desejar, e sabendo que era esposa dele, poderiam querer fazer o quê? Matá-lo para tomar para si, como esposa. Então ele teme o que nem está acontecendo, ele teme a possibilidade futura. O que temes tu? Teme alguém dizer: não era crente? Teme o quê? O peso de um chamado? Está temendo o quê nessa noite? Não deixe que o teu medo paralise o chamado. Não se conforme pela imaginação temerosa que você mesmo criou sobre aquilo que Deus disse que tinha com você. Aí Abraão vai, por causa do medo, botando tudo assim, ó, faz uma confusão. E de repente, ele está colocando o que era de mais precioso, o caminho pelo qual Deus ia fazer a vida dele mudar. Da água para o vinho. Deus ia virar a vida de Abraão através de Sara, e está deixando o inimigo levar. Quantos de nós aqui chegamos aqui nessa circunstância? Dessa forma, deixando o inimigo tomar posse daquilo que é nosso, dos nossos sonhos, das nossas promessas, talvez dos nossos filhos, talvez do nosso chamado. Mas Deus vai intervir. O versículo 3 do capítulo 20 diz assim: Deus, porém,
veio a Abimeleque que em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus não vai permitir que o inimigo se aposse, permaneça com as mãos naquilo que ele disse que é teu e através do qual ele vai te fazer próspero e abundante. Eu não sei se é a tua empresa, se são teus filhos, se é o teu chamado, como o Senhor primeiro gritou ao meu coração, mas se o inimigo tem tomado posse, eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus, o próprio Deus, não é você, está dando ordem a quem botou a mão e não devia, a quem botou a mão naquilo que era teu e está dizendo: tu és morto, inimigo dela, inimigo dele, porque tu tocou no que não devia. Ela abriu mão, abriu, mas é dela, é dele, é um chamado que eu tenho com a casa dele. Deus fala e ele vela pelo que é dele. E Deus intervém, tem misericórdia com Abimeleque, porque ele faz sem saber o que está fazendo, sem saber que era a esposa dele. Mas o texto me mostra que Abraão, em resumo, se conformou. E aí, para quem se conforma, Deus intervém com misericórdia e age no mundo espiritual. E eu quero dizer que Deus está trabalhando agora para corações que entraram aqui desistindo de chamado, de filhos, de casa, de sonhos, e se conformaram com o tempo que passou, com a noite que ficou, com as situações que falaram: não tem jeito, não dá mais. Você já se conformou com o jeito que te tratam, se conformou com o título que você recebeu, se conformou que você nunca mais vai abandonar tal prática. Mas Deus está dizendo: não se conforme. Se você não conseguir, nessa noite, pela unção e pela autoridade da palavra, eu quero te dizer que eu estou dando ordem ao teu inimigo, ao teu adversário, e ele vai ter que vir até você te devolver o que é teu. O que? A força, o ânimo para quem está em depressão, angústia, ansiedade, a paz. Deus está dizendo: Satanás não vai tocar no que é teu. Para quem já estava conformado, Deus vem e te mostra que o teu lugar não é desse. Ele te chamou para ser inconformado. Inconformado com medo, com as possibilidades de perca, porque você sabe quem está do teu lado. E Abraão esqueceu que Deus era com ele, era por ele e estaria ao lado dele. Já no capítulo 26, o cenário vai se mostrar um pouco diferente. Quando chega no 26, é Isaac, o filho de Abraão. Deus cumpriu, Isaac já teve seu filho, Deus restituiu, tudo aconteceu e a gente conhece a história. Mas, no contexto do capítulo 26, Isaac já chega em Gerar tendo o seu filho. Seus filhos, ou melhor, Esaú e o seu irmão. E olha que maravilhoso. No capítulo 26, Isaac, ele já tinha orado. E o texto não me diz que Abraão, sabendo que o tempo estava demorando, ele ficou orando insistentemente para que tivesse um filho. Mas Isaac já vai ter uma postura totalmente diferente. Ele vai olhar para o tempo e ele vai ver que não está dando certo. Ele vai falar: então deixa. Abraão vai falar: eu tenho promessa para ter filho, mas já que o tempo está passando, eu estou chegando em Gerar e eu lembrar que não estou gerando, me incomoda, então deixa quieto, fala que é irmã. Isaac não. Ele vai ver que o tempo está passando e antes mesmo que ele chegue em Gerar, antes mesmo que ele veja alguém ou algo que lhe lembre a promessa que ele tem, ele vai clamar, porque ele mesmo sabe o que ele ouviu. E quantas vezes a gente espera alguém ter o que Deus falou que nós teríamos para permitir que a gente seja motivado pela inveja e não pela certeza da promessa que ele nos deu. Isaac, ele não vai esperar chegar em Gerar para um nome, para a situação movimentar ele a abandonar ou a fazer algo para que ele gere. Ele vai olhar para a promessa que ele tem através da esposa dele, que é a Rebeca, e vai dizer: não está gerando, mas eu tenho uma promessa, então eu vou me movimentar. Em nenhum momento Isaac se conforma. E a gente vai ver ao decorrer de todo esse cenário que Isaac não se conforma. E ele clama a Deus, ora insistentemente, assim o texto nos diz no capítulo 25. E ele gera, e ele ora de uma proporção que ela gera gêmeos. Maravilha. E agora quando chega no capítulo 26, eu caminho para o final. O texto que nós lemos diz que havia fome na terra de novo. Além daquela fome na época de Abraão. Agora, Isaac vai ir peregrinar na terra de Gerar.
E aí ele chega mais ou menos não, ele chega no mesmo lugar que o pai dele chegou. E aonde o pai dele chegou? Quando chegou, ele cavou um poço. O texto vai nos dizer que os homens vão olhar para Isaac e vão falar: o poço é dele, mas não me importa, eu vou entulhar. Entulham os poços dele. E isso me deixa angustiada, porque são pessoas que não querem se alimentar também. Ela só quer ter o prazer de sufocar. Mas eu não quero falar das pessoas. Eu quero falar do protagonista da história, que é Isaac. Às vezes a gente olha para textos como esse e quer falar: mas tem pessoas que perseguem, tem gente que quer matar, tem gente que quer fazer. Mas eu prefiro ficar com o pensamento de que tem um Deus que rege a minha vida. Tem um Deus que está no controle da minha história. E pode gente querer fazer o que for. Cada coisa que Deus do céu, que está regendo, permite, é para me ensinar, para me lapidar. Eu não vou me vitimar. E tentam atrapalhar a herança que Isaac está tomando com tanta coragem. A esposa é minha, eu tenho terra, eu tenho poço, eu tenho promessa. E ele está feliz porque ele está tomando posse. Quem aqui veio caminhando tomando posse? É meu filho, é minha casa, é meu chamado e vem fazendo. Só que parece que tem dias que a gente está indo com tanto gás, com tanta vontade, com tanta coragem, que de repente alguém olha para a gente e fala: eu vou igual a ela. Não. Parece que ao invés de alguém olhar para a gente se espelhar, fala: não estou gostando dessa animação, eu vou fazer alguma coisa para ver se ela permanece com essa postura, para ver se ele continua orando desse jeito, para ver se chega no segundo dia da conferência com o mesmo ânimo que chegou no primeiro. Eu vou mandar uma palavra, eu vou dizer que não ficou bom, vou dizer que o louvor não ficou legal, mas Deus repreenda todo espírito de desânimo por coisas que te sobrevierem, porque o texto diz que Isaac não se conforma. Isaac faz o que? Ele olha que entulhar os poços que o pai dele fez em Gerar. Aí ele vai para o vale de Gerar. E se Gerar, se noite, já fala de lugar em que passamos a noite, já fala de dificuldade, vale de Gerar é dificuldade dobrada. Gerar já fala de lugar que se passa a noite. Noite, ninguém quer passar a noite. Tanto é que a gente diz o quê? A Bíblia diz o quê? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém quer noite, ninguém quer prova, ninguém quer escuridão. Mas vale de Gerar é pior. Ele fala: eu vou ter que... já está ruim. Mas para eu continuar sendo resistente, eu vou ter que fazer na situação que está piorando. Tentaram entulhar os poços que eu tinha em Gerar. Não estava bom, eu tinha lá, mas pelo menos eu tinha água, minha família tinha sustento, eu tinha força para orar, eu conseguia trabalhar, eu tinha ânimo. Deus está falando aqui de uma vida emocional que estabelece, ou melhor, que anda em concordância com a nossa vida espiritual. Se a gente está emocionalmente abalado, desanimado, a gente não faz nada pelo Espírito. E Isaac tinha palavras do Espírito: tu vai ser grande, sua casa vai ser, você vai chegar, não vai nada te faltar, tu vai ser abundante em tudo. Ele tinha muitas palavras no Espírito, mas ele teve que alinhar um emocional certo, convicto. Ele teve que não se conformar na sua alma. Por isso eu comecei dizendo que Abraão já estava com a sua alma, ele não tinha convicção, mas Isaac tem. Ele tem tanto que ele tem a capacidade de cavar num lugar pior do que era antes. Quem aqui já sentiu a sensação de estar num lugar ruim e de repente vem prova, luta, batalha, afronta, não sei o quê, e aí a gente vai para um lugar pior que antes? Isaac chega nesse lugar pior, mas ele não chega no lugar pior para chorar, para se lamentar. Ele chega no lugar pior para cavar de novo, para tentar de novo, para amar de novo. E se você estava ligado na abertura dessa conferência, você ouviu Deus dizendo: não se conforme com o mundo, não trata o mal com o mal, trata o mal com o bem, não se corrompa, seja puro, seja limpo, que o dom que há em você, ou melhor, que a palavra que está sobre você, que a palavra que ecoa através de você seja para bem. E ele vai pegar toda essa força, toda essa palavra, toda essa carcaça que ele vai ganhar do mundo espiritual e vai tomar uma decisão: eu vou continuar. E eu quero te incentivar a ficar nessa mesma unção de Isaac. Palavra profética você já tem, palavra de bênção sobre tua liderança tu já tem. Eu creio que os pastores dessa igreja te abençoam continuamente. Agora resta você não se conformar com a maldade, com o cenário ruim, com o cenário desfavorável. Não se conforme, não se limite, não chama de irmã o que é teu.
Determine, é meu, é minha causa, meu chamado. Eu vou pelejar por eles, mesmo que eu tenha agora que pelejar no vale de Gerar. Já estava difícil, ficou pior, mas é meu. Aí a Bíblia diz que Isaac cava, dá o mesmo nome que o pai deu, cuida do mesmo jeito, faz o poço igualzinho. E agora, que olham que é igual ao que antes eles entulharam, eles não têm coragem de entulhar de novo, porque eles veem é bom. O que Isaac faz é bom, o louvor que ele canta é bom, o que sai das mãos dele é bom, é próspero. Eu quero o que é dele. Aí a gente olha, que povo invejoso, começou a brigar pelo poço que é dele, é ele que lutou, ele que se esforçou. Só que eu quero te convidar nessa noite, por isso que eu falei que a palavra agora ela ia vir para alinhar o nosso espírito com a nossa alma. Eu quero te fazer olhar para esse texto de uma outra forma. O que é melhor? Lutar, trabalhar, para depois entulharem o que você fez? Ou trabalhar e ver que tem gente se alimentando do trabalho que você fez? O que é melhor? Até o teu inimigo, e eu estou lançando uma palavra profética, até o teu inimigo vai ver a qualidade daquilo que sai das tuas mãos. E nem ele vai conseguir mais entulhar, ele vai querer usufruir da graça que está sobre você. É como se fosse aquela irmã, aquele irmão, aquele parente, aquele vizinho que antes xingava você pedindo oração para a casa dele. É isso que vai acontecer. Vão olhar para os poços de Isaac e vão falar, é meu, eu quero. Porque ele reconheceu que o que as mãos dos servos de Isaac fizeram era bom. Que aquilo que as tuas mãos venham a fazer seja tão bom, mas tão abençoado, tão próspero, tão frutífero, tão vivo, que o teu inimigo não tenha mais condições de entulhar, mas que ele seja alimentado, saciado por aquilo que as tuas mãos têm. Para quem está ligado, entendeu? Agora Deus está dizendo, eu vou converter a tua vizinha que te atribula, eu vou fazer alguém do teu trabalho te pedir oração, eu vou fazer aquela pessoa da panelinha da igreja que não gostava de você admirar o que você faz, o trabalho das tuas mãos. Cris, alguém vai lá, porque não vai ter coragem mais de entulhar, fala mal do trabalho e vai dizer, eu quero usar a roupa que tem lá. Oh, aleluia, Deus está dizendo, o que vai sair das tuas mãos quando você parar de se conformar, não me querem, implicam comigo, vai ser abundante graça, vai abençoar até quem te persegue, vai encher a vida até de quem te afronta, porque nós fomos chamados para isso. Aleluia, a Bíblia diz que de nós fluirão rios de água viva. E detalhe, em Ezequiel, se eu não me engano, 47 diz que por onde aqueles rios passavam, havia vida. Para ter vida num lugar, para ser notório que passou a ter vida, o lugar era bom? Não era. O lugar era ruim. O lugar era seco. E eu quero profetizar que através de você não se conformar aqui, A, B, C, D, E, esse povo todo aqui do trabalho não gosta de mim, vão passar a gostar. Porque você é tão benção, eu vou oferecer tanta ajuda, eu vou ter tanto amor no coração, vou falar tão bem deles para o chefe, que eles vão começar a ser abençoados e vão gostar daquilo que as minhas mãos fazem. E eu, Rafael? E a minha família? Minha família também precisa de água, eu imaginaria Isaac dizendo se ele estivesse aqui agora. E eu? Só continua. Não se conforma e só continua. Brigaram por esse? Deixa levar. Hoje é o tempo de você talvez alimentar alguém, saciar a sede de alguém. Para eles brigarem por aquilo que era de Isaac, pelo aquilo que Isaac conseguiu, com certeza eles não tinham. Talvez alguém não tenha a paz que tem em você, alguém não tenha a alegria que você tem. E quando tentarem roubar, dá alegria de volta, enche eles, transborda o que está em você. Porque nessa posição, continuando fazendo aquilo que Cristo te chamou para fazer, quando tu menos esperar, vai abrir um poço para você que ninguém vai contender com ele. Ninguém vai tocar. A Bíblia diz que Isaac continua e agora ele abre um poço no outro lugar. E ele consegue. E o texto diz que ninguém contendeu com ele. E aí ele diz, agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. E eu acho lindo, mais bonito do que agora ele tem um poço dele, é a voz de Deus que grita, reagindo à decisão que ele tomou na alma. Não é uma decisão espiritual, e eu quero que você entenda isso aqui. A decisão que Isaac toma de continuar abrindo, continuar fazendo, não é uma decisão motivada pelo espírito. É uma decisão motivada pela alma. A necessidade dele de dar água para a família e para os servos para a casa dele.
Ele fala, eu preciso, ele decide, e agora o céu no mundo espiritual vai reagir à postura que ele tem. Mais ou menos aquilo que Deus faz com Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar com uma decisão espiritual, imaginando livramento para a nação inteira? Não. Ele está imaginando que vai salvar os dele, ele vai dar uma reação, uma decisão motivada pela sua alma. E o céu vai reagir no mundo espiritual. O anjo vira para Gideão e fala, bem-aventurado varão valoroso. O que é isso que tu está decidindo na tua alma? É reagir, é fazer alguma coisa, é não se conformar? Porque no cenário de Gideão, o inimigo entrava, destruía, arrasava com tudo, acabava com tudo. Mas ele se conforma? Não. Ele vai malhar trigo no lagar, ele vai fazendo o improvável, ele vai fazendo o difícil, ele vai continuar fazendo mais ou menos o que Isaac faz. Isaac vai cavar poço. E aí o céu reage a uma atitude motivada no espírito. Aí o anjo do céu vira para Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, continua agindo com bondade, com amor, sendo bom para as pessoas, mesmo que te persigam, mesmo que falem mal de você, mesmo que tratem você como você não os tratas, o Senhor é contigo. Vai, porque tu vai ser abençoado. Aí o Senhor fala para Abraão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Isaque. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Ele está lembrando, o que você fizer, eu vou te abençoar. Aonde você botar a mão, eu vou com você, porque eu estou olhando aqui direitinho. Tu é alguém que não se conforma. Você é alguém que não aceita. Você é alguém que não se limita. Eu encerro a mensagem aqui. Para aqueles que não se conformam com a realidade e a maldade do sistema, Deus derrama a sua bênção. Se tu é alguém que faz aquilo que Jesus fez, não importa se vão bater, açoitar, maltratar, até na tua morte tu salva alguém. Não foi assim que aconteceu com o Messias. Jesus está padecendo, fazendo bem, perseguindo ele. Quando chega na cruz, então aí que isso se concretiza. Pegam ele, põem na cruz, açoitam ele, blasfemam dele. E ele muda a sua postura. Ele muda. Ele fala, maldito seja esse povo que me bateu. Maldito seja esse povo que fez mal para mim. Que eles sejam pegos, que caia raios do céu e destruam ele. E deixa eu te dizer, quem sugeria isso era o seu adversário. Quem sugeriu isso para ele foi alguém que não cria. Quem está esperando que você se rebele contra os teus líderes é alguém que não crê na chamada que tem em você. Quem diz assim, não obedece, não bota essa roupa não, chega depois, eu te garanto que alguém que não crê que Deus tem algo na tua vida. Quem diz assim, ó, não obedece o teu marido, faz do jeito que quer, ele não merece o teu amor, perdoa não essa chefe do trabalho, é alguém que não crê que Deus é na tua vida. Mas se não crê, deixa que a partir de agora passem a crer. Reaja de um jeito diferente quando vai ser menos esperar. Chega alguém do teu lado que crê. E eu quero profetizar, juventude, abre tuas mãos, que Deus está colocando amizades que creem na tua chamada, que vão te animar no dia difícil, na hora que você tem que resistir. Aí de repente Jesus que ignora alguém dizendo, lança-te daí, reage, mostra que tu é Deus. Jesus vai ignorando. Eu sei que está difícil ignorar a sugestão de ceder ao sistema. Eu sei que está difícil aguentar, suportar a não fornicação, não cair na tentação. Eu sei que está difícil, mas vai suportando, vai aguentando mais um pouquinho a cruz, porque Deus está enviando um refrigério que vai te dar certeza que tu está no caminho certo. Deus envia a certeza. Na hora que as nossas forças estão acabando, na hora que a gente já não aguenta mais, Deus envia a certeza que estamos no caminho certo. Deus manda
Deus motiva, porque a minha Bíblia diz: é tu que quem convence é o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo de Deus e confirma para Jesus através de alguém importante, não ninguém, ou alguém que está do lado, tu nem imagina. É alguém que Deus vai levantar para te mostrar o caminho certo, e vem em você o que nem você vê mais. Um amigo da escola, um amigo da faculdade, um amigo do trabalho vai falar: ora por mim. Eu vejo Deus em você. E quando isso acontecer, provavelmente você vai estar no teu limite. Você vai estar no seu limite. Aí de repente alguém vira para Jesus do lado dele e diz assim: eu sei que tu és Deus. Eu sei que está na tua vida. Quando tu chegar lá no teu paraíso, lembra de mim. Deus está levantando pessoas ao teu lado que acreditam na tua chamada. E vai valer a pena não se conformar com o sistema. Vai valer a pena de gritar assim: Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Vai valer a pena perdoar. Vai valer a pena ter paciência. Vai valer a pena. Não muda a postura que Deus te chamou para ter, porque alguém não crê como você, porque alguém ainda não teve encontro com Cristo como você teve. Não se entregue, não se venda, não se corrompa, não se conforme. É a palavra que o Senhor tem para sua e para minha alma nessa noite. Permaneça, permaneça e se contente em estar sendo canal de bênção para alguém, porque quando tu menos esperar, o teu poço vai ficar aberto. Tu vai ter alimento para você. Eu sacio a tua vida espiritual. Eu te alimento. Eu te torno abundante em tudo. Que essa graça que está aqui sobre ti e sobre mim nessa noite te lembre que tu é dependente. Te lembre o quanto Ele te faz suportar o insuportável, para que você não se renda ao sistema. E eu quero agradecer minha oportunidade nessa noite dizendo para você: tu tem tudo o que precisa para não se render. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.